Nós já estamos de volta. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios o advogado Francis Saldanha. Hoje nós vamos concluir a nossa série de perguntas e respostas, de bate-papo aqui nos nossos estúdios, com relação ao processo de declaração de nulidade matrimonial na Igreja Católica. Nós vamos falar da sentença, da apelação. Doutor Francis Saldanha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui na TV Cidade, respondendo aí o questionamento dos telespectadores e conversando sobre esse tema muito importante para todos nós. Doutor Francis, para a gente começar o nosso bate-papo aqui dessa série, o último dessa série, como é apresentada a sentença? Bom, ao final do processo das apurações é feita a reunião entre os juízes, tá certo? Que vai decidir se vai ser declarada nulidade ou não. Após essa reunião sendo decidido, é informado aos interessados, as partes, sobre o resultado. Mas a sentença tem um prazo de aproximadamente um mês para ser publicada. Ela é publicada no Tribunal Eclesiástico e é entregue pessoalmente no tribunal para as partes ou seus procuradores, ou então enviado com AR pelo correio. Tá certo? Por que é feito o comunicado verbal? Porque muitas vezes a pessoa está muito ansiosa, existe um problema, então eles já informam antecipadamente até sair a publicação definitiva por escrito. Agora, o doutor Francis, quais são os itens que compõem essa sentença? Bom, toda sentença, todo relatório do Tribunal Eclesiástico começa em nome de Deus, tá certo? Os juízes, aí traz o nome do juiz, se será um ou os três juízes que vão definir, o nome dos interessados, das partes, dos nubentes, o nome dos advogados e o nome do defensor da ordem. E aí, nós temos aí 4 etapas. Primeiro, vai ter a descrição do fato. Resumidamente, tudo que foi apresentado, tudo que foi documentado, o que foi feito nas oitivas. Então, apresenta um resumo de tudo que foi apurado pelo tribunal. Depois, vem o que a gente fala, a fundamentação. Vai ser citado todo o direito canônico, os cânones, que para nós é os artigos na Justiça Comum, são citados os cânones relativos àquele processo e normalmente é citada alguma sentença, na forma que na Justiça Comum a gente chama de jurisprudência. Então apresenta algumas sentenças já que teriam o mesmo resultado. A terceira etapa é o quê? Você vai estar unindo o que aconteceu, os fatos, com a fundamentação, para aí ser dada a conclusão, se é declarada nulidade ou não. E por que foi declarado ou por que não foi. Ô doutor Francis, saindo essa sentença, está finalizado o processo de nulidade ou não? Não. Vejam bem, a sentença é dado o resultado de nulidade ou não. E aí, como eu falei, é informado verbalmente para as partes e depois de um mês é publicado. Caso não tenha recurso, é dado um prazo de 15 dias. Por quê? Alguma das partes, o esposo ou a esposa pode querer recorrer, ou o próprio, que a gente fala, o Ministério Público, o defensor da ordem, não concordar com a decisão. Então, após ela ser publicada, que é ser entregue às partes, tem 15 dias para fazer um recurso de apelação, não concordando, recorrendo. Tá certo? Se não for recorrido em 15 dias, está encerrado o que a gente chama transitado em julgado na Justiça Comum. Então, o processo é finalizado, a não ser que venham os recursos. Agora me surgiu uma dúvida aqui. Em alguns dos nossos bate-papos, a gente falou de apelação. Existe o Tribunal de Apelação. O que é? Sim. Então, nós temos a apelação em segunda instância, porque o processo que tramitou no Tribunal Eclesiástico é a primeira instância. Foi dada a sentença por um ou 3 juízes, dependendo do caso. Tá certo? Se uma das partes não concordar ou o defensor da ordem, ele pode fazer o recurso para a segunda instância. O que é a segunda instância no Tribunal Eclesiástico? Vai ser nomeado um novo juiz e uma nova, uma nova equipe para julgar, que não será na diocese, por exemplo, no nosso caso de Divinópolis. É escolhido outro tribunal de outra diocese, normalmente aqui na região vai para Belo Horizonte, para a diocese, e aí vai ser nomeado uma nova equipe, ou de 1 ou 3 juízes, dependendo do caso, que vai analisar em segunda instância. Nessa segunda instância, normalmente eles vão verificar tudo que foi feito na primeira, dependendo da situação, eles podem querer ouvir uma testemunha, pedir um laudo, pedir uma nova perícia. Não é comum normalmente, porque na primeira se tenta exaurir tudo que foi possível. Mas na segunda pode ser pedido ou não.
tá certo? E aí sai a sentença nos mesmos moldes da segunda instância, ou confirmando a primeira, tá certo? Ou não. Então você pode ter um empate de primeira, por exemplo, primeira instância nega e segunda instância autoriza a nulidade. Ou caso contrário, ou ele pode simplesmente endossar a primeira e fica declarado a nulidade, por exemplo. Também o pessoal comenta sobre o Tribunal da Rota Romana, mas eu não sei o que é e muitos telespectadores também não sabem. O que é, doutor? A Rota Romana seria a terceira instância, que aí vai para Roma, tá certo? Não é o Papa que decide, Sim. O Tribunal da Rota Romana ou Tribunal Superior ou de terceira instância, aí todo o processo vai para Roma. E existe, né? Aí no caso são juízes, normalmente cardeais e bispos que trabalham no Vaticano, que vão analisar, tá certo? E dar vamos falar, a palavra final. Normalmente não é comum de ir ao Vaticano hoje em dia. Por quê? Em 2015, como nós já comentamos, o Papa Francisco simplificou bem esses processos. Antigamente, a sentença tinha que ser por 2 tribunais. Hoje é um, e é bem mais ágil da forma que nós já falamos. Então, normalmente, o tribunal de segunda instância pode manter ou recorrer, aí o pessoal faz o recurso, não concordando, em terceira instância, que seria a Rota Romana. Tá certo? É o tribunal máximo dentro da Igreja Católica, e aí a decisão dele é o transitado e julgado final. Não tem mais como apelação. Tá certo? Pois é, doutor, o senhor falou que é muito rápido e ágil. Para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, quanto tempo levaria então essa nulidade do matrimônio na Igreja Católica? Olha, os processos considerados breves, que foi a alteração que foi feita em 2015, ele pode durar em torno de 6 meses. Tá? Quando as causas estão claras, não tem um laudo pericial, não tem muitas testemunhas a ser ouvidas. Um processo mais delicado, a primeira instância hoje está na faixa de 2 anos, dependendo da situação, pode durar até 3 ou mais um pouco. Por que a gente fala dependendo? Se a outra parte contesta, se é uma parte o que requereu ou a outra parte não aceita, pede mais oitivas de testemunha, mais documental. Bom, é o normal de uma justiça também comum. Onde há um litígio maior, o tempo seria maior. Tá certo? Certo. Quando não há, normalmente hoje se está nesses prazos. Por quê? O processo breve, ele é bem mais fácil de ser aceito e de tramitar e julgar. Outra coisa interessante que é bom a gente falar do tempo, muitas vezes, na apelação, uma das partes pode estar alegando simplesmente com efeito proteratório. Ele está querendo protelar a decisão. Ela pode não ser aceita. Não quer dizer que toda apelação que seja feita, por exemplo, ao tribunal de segunda instância seja aceito. Ele tem que ter um motivo contestatório da primeira decisão. A mesma coisa em terceira. Porque às vezes a pessoa quer ganhar tempo, né? Fica pedindo. Então, como é feita a análise na primeira, também na segunda e na terceira, para ver se há uma justificativa plausível para que seja feito e aceita a apelação.